Vascaína, aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreva, tamo junto. Vim bater um papo com vocês, falar um pouco sobre o Vasco. E é o seguinte, provável escalação aí pro jogo contra o Cruzeiro em São Januário. Léo Jardim, Cuesta, Robert Renan, PH e Puma, Barros, Hugo Moura, Ryan, Coutinho, Nuno e o Pirata Verrete, beleza? Surgiu uma situação aí envolvendo o Pedrinho, né, envolvendo o Vasco em si, que é o seguinte: o grupo de sócios de oposição acusa a atual gestão do Vasco de violar o estatuto e pede explicações sobre o empréstimo de 80 milhões que o clube tem planos de solicitar, né? O ofício foi assinado por Diego Vasquinho, Eduardo Robert, Erivelto Lazzarini, Flávio Lopes, Francisco Cronenberg, Maurício Correia, Tang Bangardade e Vitor Roma. Tá elencado os seguintes pedidos aí. Tá aqui. Diz o seguinte: que a diretoria disponibilize os termos contratuais com o agente financeiro sem sigilo de cláusula e a apresentação de ao menos outras duas propostas: elaboração de parecer prévio do Conselho Fiscal, elaboração de parecer prévio do Conselho de Benemérito, nomeação de comissão paritária no Conselho Deliberativo e submissão da matéria ao quórum qualificado de instalação do CD, se aprovado pelo Conselho Deliberativo, a convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Tá, a informação aí é do GE. E, mudando de assunto, sem negócio, o Vasco recusou a proposta de 25 milhões de euros, né, cerca de 150 milhões de reais, do Porto, pelo atacante Ryan, de 19 anos. O Vasco recusando aí essa proposta. Realmente, Ryan vale mais, né? Ryan vale mais do que isso. Jogos que o Vasco ainda tem em casa nesse Brasileirão: Cruzeiro, Vitória, Fluminense, São Paulo, Juventude, Internacional e Mirassol. Beleza? Então o Vasco tá com 27 pontos, pega o Cruzeiro agora. Se Deus quiser, aí vem esses 3 pontos aí pra gente chegar a 30 e dar mais tranquilidade. Faltando apenas 15 pontos aí para fugir do rebaixamento, né? Barros é outro cobiçado, né? Além de Ryan, o volante Barros é outro nome cobiçado no mercado da bola. O VDG Cash apurou que o atleta tem recebido algumas sondagens. Tá? O Vasco entende que o atleta pode chegar a valer 100 milhões no mercado, mas é um valor negociável. Vale dizer que o clube recebeu uma proposta do Cruzeiro no início do ano por 800 mil. E é isso. Não pode dar mole, senão vende jogador bom barato. O Carlos Cuesta, desde que chegou no Vasco, né, 3 jogos, 1 gol marcado, uma assistência, 93% de passes certos, 81% de passes certos no terço final, 10 cortes, 3 desarmes, 6 bolas recuperadas, 0 dribles, nota do SofaScore 7.03, tá? A informação do SofaScore. Vasco divulgou o percurso aí da Vascorrida, vai acontecer no domingo. Tá, domingo aí às 7 horas da manhã. E tá aqui: Vasco vive a maior invencibilidade sob o comando do Diniz, né? A vitória contra o Bahia por 3-1 nesta quarta-feira em São Januário foi o 6º jogo consecutivo do Vasco sem derrotas. O clube vive a sua melhor fase, né, sob o comando de Fernando Diniz, e chegou à maior invencibilidade na temporada desde o início do Brasileirão. O Campeonato Brasileiro começou em março, né? De lá para cá, as maiores sequências do Vasco sem derrotas na temporada havia sido os 4 empates aí contra Grêmio, Del Valle, né, pela Sul-Americana, Internacional e CSA pela Copa do Brasil, né? Ou no período de 3 jogos aí de vitória contra o CSA, empate contra o Galo e goleada contra o Santos. Beleza? O Vasco não perde um jogo há um mês. Tá? A última derrota foi na partida contra o Corinthians, em São Januário, no dia 24 de agosto, pelo Brasileirão. Tá? Desde então, a equipe venceu 2 vezes e empatou outras 4. Tá? Sendo 2 desses empates a classificação nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, né? A invencibilidade só não é maior do que a dos primeiros 7 jogos na temporada, ainda no Carioca, né?
contra times de pequena expressão. Né? A sequência positiva foi suficiente para colocar o time na semifinal da Copa do Brasil e principalmente, né, para afastar o Vasco da zona de rebaixamento. Né? O clube saiu do 16º para a 13ª posição na tabela aí do Brasileirão, abrindo 5 pontos de vantagem aí do Vitória, né? Primeira equipe dentro do Z4. Beleza? Continua a matéria extensa aqui. Continua dizendo o seguinte: esta também é a maior sequência de rodadas do Vasco invicto no Brasileirão. São 4 jogos pela competição sem derrotas. O clube ainda não havia passado por mais de 2 rodadas no campeonato sem perder uma partida. Né? Atualmente, somente Palmeiras, Flamengo, Mirassol e Cruzeiro têm invencibilidades maiores. Né? O Palmeiras com 11, Flamengo com 10, Mirassol com 6, Cruzeiro com 5. Estancar a quantidade de derrotas é fundamental para o Vasco. Né? O clube ainda tem mais derrotas, né? 18, que vitórias, né? 16 vitórias na temporada. Assim como no Brasileirão, 11-7. A sequência também é importante para Fernando Diniz ganhar moral. Em 25 jogos, o triunfo contra o Bahia foi apenas a 7ª vitória do técnico, que já empatou 9 vezes e perdeu 8. O próximo jogo do Vasco é contra o Cruzeiro, no sábado, às 18h30, em São Januário. É a chance do treinador equilibrar os números e igualar as vitórias e derrotas no clube. A fonte aí é o GE. E é isso. Beleza, rapaziada? Então, dá essa moral. Quem não é inscrito, se inscreva, curte, comente, compartilhe, dá aquela hypada. Lembrando aí que domingo tem a Vasco Corrida. Beleza? Começando às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus. Tamo junto, muita fé. Forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.